Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Então na aula de hoje nós vamos aprender a diferença entre esse botão aqui, ó, adicionar título e descrição, para esse outro aqui de baixo, ó, que é adicionar seção. Por exemplo, aqui nós já temos já o nosso formulário com 4 questões, né? E suponhamos que você queira ver agora como que está esse formulário. Você vai clicar aqui no olho, né? E vai visualizar como que está aqui o seu formulário. Perceba que aqui, ó, eu tenho essa parte que é a parte da onde o aluno vai se identificar, né? Então vamos colocar aqui meu nome, né? Gilberto. O número aqui, vamos colocar o número 10. E a turma aqui que é o sexto avançado. Vou colocar aqui em próximo. Quando eu cliquei em próximo, ele veio aqui, ó. Seção das perguntas. Então, ou seja, deixa eu voltar aqui para o nosso formulário. Quando eu criei aqui esse formulário, eu dividi ele em duas seções. A seção que o aluno vai se identificar e a seção das perguntas. Aqui também é claro que você tem a opção de colocar para cada, vamos dizer assim, para cada pergunta uma seção. Então aqui eu tenho a seção da pergunta, né? Ó. Então vamos colocar aqui, ó, vou clicar aqui em cima, tá? Com o botão esquerdo. Seção, vamos colocar aqui, ó, seção da pergunta 1. Isso aqui é só opção, tá, pessoal? Pergunta 1. Aí vamos supor que eu queira colocar aqui, ó, criar agora a seção da pergunta 2. Vou vir aqui na questão número 1, embaixo aqui, ó. Vou clicar nela aqui embaixo. E vou colocar aqui, ó, em adicionar uma seção. Vou clicar aqui, apareceu para mim. A seção está sem título, vou vir apagar, apago aqui, tá? Vou colocar a seção pergunta 2. Pergunta 2. Aí vamos supor que eu queira colocar para cada seção aqui, para cada pergunta, uma seção. Aí eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui embaixo na pergunta 2, ó, e vou adicionar uma nova seção. Clicando aqui, ó, adicionar a seção. E aqui está sem título, eu vou colocar a seção pergunta 3. Pergunta 3. Vocês vão ver como vai ficar legal essa função aqui. Feito isso, eu vou vir aqui, ó, vou colocar agora a seção da pergunta 4. Vou vir até o final da questão 3, vou clicar aqui, ó, no finalzinho dela. Ela vai subir essa parte, né? Você vai descer aqui até o final e vai colocar aqui, ó, adicionar a seção. Ela abriu para mim aqui, eu vou vir aqui clicar, vou apagar o que está escrito aqui e vou colocar a seção pergunta 4. Ok. Tá, vamos ver então como que ficou depois de feito essas alterações. Vou clicar aqui nesse visualizar. Olha que legal. Então essa seção aqui é para o aluno se identificar. Então vou colocar aqui, ó, Gilberto novamente, né? O número é o número 10, que eu vou escolher colocar. Turma, sexto avançado. Vou vir aqui, colocar em próximo. Então seja, ó, agora aqui eu tenho só uma pergunta, ó. Seção da pergunta aí. Pergunta 1, aliás. O aluno vai ver, vai responder, né? Tá, vamos colocar qualquer coisa aqui, tá? Colocou qualquer resposta aqui. Espero que ele coloque a resposta certa, né? E vamos clicar aqui em próxima. Então, seja, essa seção aqui é só da pergunta 2, ó. Fica até um pouco mais difícil deles passarem a cola, né, para os colegas. Então, vou vir aqui, vou ler a questão, tal, então vou falar que a letra A é a certa. Vou clicar aqui em próxima. E para mim agora aparece a seção da pergunta 3. Aí eu vou ler a pergunta, tal, e vou colocar que a resposta certa é a letra D. Aí vou para a próxima pergunta. E depois, na pergunta final, ele vai clicar aqui na opção de enviar. Muito legal, né? Então, mas vamos... Agora, qual que é a diferença entre esse aqui, ó, adicionar a descrição e título, né? Aí vou vir aqui, ó, vou clicar aqui na seção e título, só que ela veio no lugar errado aqui. Deixa eu clicar aqui. Toda vez que isso acontecer, pessoal, é só você excluir, né? Você tem que vir aqui, ó, no finalzinho da questão, no caso da minha questão 4 aqui, e vou colocar aqui, ó, adicionar título e descrição. Ok. Então vamos colocar aqui, sei lá, você queira fazer uma observação, né? Então, sei lá, preste, né? Preste atenção. Ou então atenção para a próxima pergunta, né? Melhor ainda. Atenção para responder a próxima pergunta. A próxima pergunta. Ok. E aí eu venho e vou clicar aqui, ó, e adicionar uma questão. Aí vamos supor que eu venha, né, coloque a questão aqui. E aí feito isso, você colocou aqui a pergunta, né, no caso vai ser a pergunta 5. E eu vou digitar aqui, suponhamos que aqui seja a minha pergunta, né. E aqui eu vou colocar ela como resposta curta. Ok, agora eu vou colocar mais uma questão aqui, a questão número 6, né.
É claro, pessoal, que eu estou só simulando uma questão, né? Essa questão aqui também vai ser de resposta curta. Ok, agora vamos olhar como que ficou lá, né? O nosso formulário. Então aqui, de novo, né? Então eu estou simulando aqui como respondendo pela primeira vez, no caso aqui, né? Então Gilberto, número 10, turma sexto avançado. Aí vocês devem lembrar que aqui agora, para cada sessão, eu tenho uma pergunta aqui, né? Então sessão 1, vou digitar aqui, aí próxima. Pergunta 2 eu vou ler, vou responder, vamos para a próxima, 3. Também já li, vou responder. E vamos para a próxima sessão. E aqui eu tenho a 4. Lembra, a sessão pergunta 4. E aqui, ó, qual que é a diferença entre a sessão... Aqui, vamos voltar aqui, ó. Então, qual que é a diferença entre adicionar uma sessão e adicionar título e descrição? Quando eu coloco título e descrição, ele não quebra o meu formulário. Ele só prepara ou chama a atenção de quem vai responder para a próxima pergunta ou a próxima ação que vai ser feita, entendeu? Enquanto quando eu crio sessão, ele vai dividir em partes, tá? Por partes, no caso. E quando eu coloco sessão, não. É só, eu vou dar um título para aquela sessão, né? Ou descrição. E não necessariamente eu preciso quebrar, né? Ou, vamos dizer assim, separar as perguntas ou coisa parecida assim em partes, né? Então tá, pessoal, essa é a diferença entre adicionar um título e descrição de adicionar uma nova sessão. Para adicionar título e descrição, eu posso preparar, fazer algumas observações para a próxima questão. E já adicionar a sessão, eu vou dividir ela em partes.